RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, você que nos acompanha aqui na RCI. Estamos dando início a mais um programa Entre Livros. Só lembrando que hoje, 12 de abril, a gente teve aí essa semana o dia da biblioteca, no dia 9, e a gente tem em Foz do Iguaçu a maior biblioteca com mais de 70 mil livros, que é a Holoteca. Então, os parabéns a todos os voluntários que cuidam daquele acervo todo lá. E lembrando que ela está à disposição de qualquer pessoa, de domingo a domingo, né, de 9 da manhã até às 6 horas da tarde, quem quiser, né, estudar, pesquisar, ler, o acervo é todo aberto ao público. Hoje, dia 12, nós também comemoramos o aniversário de duas personalidades que eu considero muito importante, que eu gostaria de deixar registrada. Uma é Valdo Vieira, ele já não está mais entre nós, mas ele foi a pessoa que trouxe a Conscienciologia e, digamos assim, a personalidade mais ilustre em termos de livros e de produção autoral que a gente tem conhecimento. Inclusive aqui em Foz do Iguaçu são mais de 50 livros que ele tem publicado ao longo da vida dele, né? Então, um exemplo aí de autorado. E o segundo é o Moacir Gonçalves, que eu mando aqui um beijinho para ele, que é o meu companheiro, meu duplista, que está aí hoje, comemorando também seu aniversário. Hoje nós vamos falar sobre o calepino conscienciológico. Então, nós temos um verdadeiro tratado, vocês podem ver ali, são 1.222 páginas, só para vocês terem uma ideia. O autor, César Codioli, ele é formado em administração de empresas, engenharia de produção mecânica, ele é bacharel em direito e tem mestrado em direito constitucional. O César, ele também é presidente da AIEC, que é a Associação Internacional para a Expansão da Conscienciologia, uma instituição sem fins de lucro, e é diretor-geral aqui da Rádio RCI. Então, a gente está com o chefe hoje aqui do nosso lado. Seja muito bem-vindo, César. Olá, Rose. Olá a todos os ouvintes aí da Rádio RCI e, em especial, quem acompanha o programa Entre Livros. Então, a gente já registra aqui a participação da Beatriz Quadros. Ela mandou os parabéns para você, César. E a gente deixa aí o canal aberto no Facebook para você enviar suas contribuições, seus questionamentos, né, interagir aqui com o autor. E a gente vai estar aqui intermediando. Você manda seu comentário, a gente vai estar trazendo aqui no ar. Muito bem, César. Esse é um livro, não é um livro, esse é um calhamaço, né? São 1.220 páginas. E a gente primeiro queria perguntar para você, o que significa calepino? Calepino conscienciológico. O que é um calepino? Rose e ouvintes, o calepino é uma palavra que existe no dicionário, né? Ela não é assim muito comum, ou não é usual, mas ela tem dois significados básicos. O primeiro deles é dicionário, léxico, e o segundo é como se fosse um caderno de anotações, tá? Então, de onde que vem esse nome, né? Na história, existiu um monge italiano chamado Ambrógio di Calepio. Isso foi no século XV, na Itália. E ele fez uma compilação de palavras em latim, como se fosse um dicionário em latim para a época, né? E o fato é que se tornou muito popular, porque foi reproduzido depois. Então, as pessoas se referiam assim, olha, o dicionário de latim do Calepio começou a se chamar Calepino, né? Uhum. E aí cada um tinha o seu Calepino. Então, a pessoa tinha uma dúvida e ia olhar o Calepino dela, que seria o dicionário dela de latim. Só que com o tempo, na época, você não tinha a facilidade que você tem hoje, né, de internet, digitar e ver qualquer palavra nova, ver o significado. Então, na época, você tinha muita gente que acessava palavras novas, e aí o que fazia? Pegava aquele dicionário do Calepio e ia botando outras palavras em latim. Ai, que interessante. E ia aumentando aquele dicionário. Então, é por isso que virou sinônimo, além de dicionário, sinônimo de caderno de anotações. Porque é onde as pessoas registravam tudo, as suas observações, dos seus estudos, né, dos seus achados. Então, na prática, assim, você que está ouvindo a gente aí, né, nesse momento, você, por exemplo, fez uma faculdade. Por certo, você tem
anotações da sua faculdade, da graduação que você fez. A gente poderia dar um nome para esse conjunto de tudo que você anotou na sua faculdade, na sua graduação, na universidade. A gente poderia chamar isso do seu calepino dos seus estudos nessa universidade, entendeu? Uhum. Então, todos nós, qualquer pessoa que, né, sabe ler e escrever, ela vai ter anotações. E isso compõe o calepino daquela pessoa, né? No meu caso, o que acontece? Eu conheci a Conscienciologia em fevereiro de 88. Eu já trabalho como voluntário há mais de 3 décadas. Então, ao longo desses mais de 30 anos, a gente frequentou milhares de atividades, a gente leu muitos livros, tratados, a enciclopédia da Conscienciologia, revistas, e a gente foi compilando esse material, foi juntando, né, esse conteúdo todo. Então, o que é o livro Calepino conscienciológico? Seria o caderno de anotações de um conscienciólogo, no caso eu, que estou compartilhando com os leitores tudo aquilo que eu vi de melhor, né, nesses 30 anos que eu fiquei dentro da Conscienciologia. É claro que não é uma visão perfeita, com certeza, como você falou, é um livro grosso, deve ter seus erros, mas é como eu percebi as realidades. Eu procurei me colocar bastante fidedigno a isso, né? Então, na verdade, eu acho que uma inspiração bem clara que eu queria deixar é o seguinte: tudo aquilo que você anota na sua vida, você não devia desperdiçar. O ideal é que todo mundo transformasse nisso em um livro, né? Assim, eu vejo tanta gente que tem histórias de vida, né? Puxa. E que às vezes a pessoa já está com uma idade avançada e daqui a pouco ela muda de dimensão e tudo isso vai se perder, né? De certa forma. Ou não vai ficar registrado aqui, vai ser guardado só com ela. Então, eu acho que um livro desse, antes de tudo, ele é um pouco para inspirar as pessoas, para elas valorizarem mais tudo aquilo que elas observam, anotaram, e tentar transformar isso em algo de útil, né? Não, e o seu subtítulo é Coletânea de Apontamentos Pró-Evolutivos, ou seja, você não fez só apontamentos, você fez apontamentos de coisas que você considerou relevantes, importantes, que fizeram sentido para você, né? É isso mesmo. Esse livro, ele tem uma característica que é o seguinte: ele tem mais ou menos 6.700 apontamentos, seriam 6.700 raciocínios. Desses, a gente tem uns 2.000 que são citações de obras escritas. Uma coisa mais simples de ser analisada. Talvez o grande valor da obra seja a gente ter pensado ideias de várias fontes. Então, ok, ele tem um mérito por causa disso. Mas é um material que está escrito. Em termos de novidades, se a pessoa for um leitor exaustivo, ela vai ter acesso a isso. 2.000 dessas outras ideias, dessas 6.700, são anotações pessoais com base em falas de aulas de professores. Né? Puxa, César, são 1.933 referências de cursos e eventos. É isso aí. Então, na verdade, é o seguinte: a pessoa, por tabela, ela está assistindo a essas milhares de atividades que eu assisti. Claro que é com o meu viés, né? É com o meu olhar. Mas ela está tendo acesso, às vezes, a milhares de atividades que ela não teve condições de participar. Onde eu coloco, no meu entendimento, aquilo que é o de melhor do que eu vi nesses cursos todos e nessas atividades. E só para fechar a ideia, então é o seguinte: 2.000 é citação escrita, 2.000 são anotações ou referências indiretas a atividades orais, a aulas, cursos, e 2.700 são anotações minhas puras de sala de aula, onde você tem um percentual meu, claro, mas existe um bom percentual das aulas. E o fato é que a gente pode afirmar que basicamente tudo é extraído de sala de aula, né? Então, eu acho que isso é importante só para quem estiver ouvindo entender. O né? mérito é a compilação, né? Porque você vai para uma sala de aula, a informação foi passada, mas aquilo ali, se você não anotou, a memória a gente não pode confiar. Cada um vai interpretado de um jeito, mas na hora que você coloca no papel, né? Uhum. Você chancelou aquela ideia. Olha, César, a gente está aqui com a Andréa Teixeira, disse assim, ó, César, que demais. E o Fernando Carneiro Pires também entrou. A Fernanda, me ajuda aí, Schweitzer. Também Isso. aqui está conectada com a gente. E a Doroteia mandou os parabéns e disse que muitos outros virão. E virá mais depois dos nossos comerciais.
Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. O restaurante Pandeiro está aberto ao público para o café da manhã, almoço e jantar, apresentando o melhor da gastronomia brasileira e internacional, com serviço à la carte em um ambiente moderno e agradável. Conheça o nosso novo cardápio e aproveite a promoção de almoço, apenas R$ 29,00 o prato. Estamos no Babu Interlúdio, Rua da Cosmoética 1761, no bairro Cognópolis. Reservas ou informações pelo 3132-2000. 13h15. Fique alerta. Os serviços prestados pela Copel são cobrados exclusivamente pela conta de luz. Nossos funcionários não entram nas residências nem pedem depósitos ou pagamento em dinheiro. Se alguém em nome da Copel quiser cobrar por um serviço ou vender produtos, desconfie. Na dúvida, ligue para a Copel e chame a polícia. Copel, pura energia. Com a reforma da Previdência cada vez mais próxima de ser aprovada, que tal começar a planejar seu futuro? Na Ademilar, você garante uma renda futura e vitalícia e aumenta seu patrimônio. Acesse ademilar.com.br, faça uma simulação e descubra que a sua aposentadoria imobiliária pode começar hoje. Se preferir, vá até a Ademilar, na Rua Rui Barbosa, 1032, Sala 2, Centro, ou ligue 3029-3323. Ademilar, consórcio de investimento imobiliário. O investimento da sua vida. Cansado de mais do mesmo? Associe a marca de sua empresa a programas e conteúdos de qualidade na RCI. Rede Comunicadora Iguaçu. Nossos pacotes incluem anúncios no rádio, no site semprerci.com.br, no aplicativo Sempre RCI, na transmissão com vídeo no Facebook e nas mídias sociais. Seja ouvido, visto e lembrado por seu cliente. Para opções de planos especiais, fale com o nosso departamento comercial 3523-2211 ou pelo WhatsApp 991450911. Anuncie na Rede Comunicadora Iguaçu, sempre ao seu lado. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Estamos conversando com o César Codioli sobre o Calepino Conscienciológico e você também pode conversar com a gente através do Facebook Rádio RCI Foz do Iguaçu. César, então fala pra gente aí qual a metodologia que você usou para você compilar essas informações todas. Olha, Rose, eu acho que a metodologia, eu vou falar da minha, né, que eu apliquei, mas eu acho que cada um pode eleger a sua, né? A minha metodologia foi o seguinte: eu separei os materiais escritos, então eu separei todas as minhas anotações de tudo que eu tinha anotado na minha vida inteira, e eu separei todos os livros que eu gostaria de ler dentro desse processo de seleção de ideias. Aquele arquivão, assim, que tem aquele monte de informação. Então, assim, em relação às anotações de cursos, eu reli, né, todas as minhas anotações, e eu usei uma codificação para saber, quando tinha alguma ideia que me chamava a atenção, para qual arquivo eu iria direcionar aquele material. Porque o Calepino Conscienciológico, que deu origem a esse livro, ele é um dos 137 arquivos com os quais eu trabalho meio que simultâneos, né? Então eu tenho arquivo de frases, arquivo de paradoxos, arquivo de definições, arquivo de máximas, arquivo de megapensenes, de vocabulários, arquivos, N tipos de arquivos, né? Inexistências, proporções, e assim vai. Então você, quando lê o material, você já vai dissecando, né? E vai direcionando, anotando para onde que você vai digitar aquele material ali. E eu não digito tudo, eu só digito aquilo que me chama a atenção, aquilo que eu acho que é relevante. Esse mesmo procedimento é utilizado para o livro que você lê. A mesma coisa. Tem alguma ideia que te chamou a atenção no livro, você sublinha, você risca, você anota para onde que você vai direcionar aquilo ali. Se você teve alguma inspiração lendo aquele livro, você anota a sua ideia do lado, né? E o fato, então, é que essa é a fase que eu chamo de coleta de dados. Depois você vai fazer a digitação desse material. E aí é hora, cadeira, né, sentado na mesa do escritório, onde você vai digitar tudo, né, e organizar isso dentro de arquivos. Não, imagina 30 anos de eventos que você participou. Isso. Você levou quanto tempo? Eu comecei para valer a pesquisa, que eu considero mesmo, foi em 2005, e eu fui até início de 2016. Então foram 11 anos para fazer
essa dissecação, né, desse material e a digitação deles. Isso aqui mostra um nível de detalhismo, né, e de cosmovisão também, porque é um panorama de assuntos, assim, que são quantos verbetes ao todo? Uns 6.700. 6.700 temas diferentes que você trata, né? Agora, César, você teve dificuldades para trabalhar com isso? Como é que foi o desenvolvimento? Eu acho que a dificuldade é aquilo que toda pessoa enfrenta, né, no seu dia a dia, que é você escreve o livro, mas você tem que trabalhar, você tem que ter os seus afazeres, você tem a sua esposa, você tem que comer, você tem que tomar banho, você tem que cortar cabelo. Então, a pessoa tem que ter um nível de organização, né, para poder atender aos itens da sua vida sem deixar de lado e, ao mesmo tempo, se dedicar a escrita do livro, né? É claro que dentro da conscienciologia a gente tem várias técnicas, né? Uma que me ajudou muito é a chamada técnica do turno intelectual, onde você estabelece realmente uma rotina diária dentro de horários mais ou menos rígidos, né? Então, da mesma forma que você tem que estar lá na universidade no horário X, você procura estabelecer um horário para sentar a bunda na cadeira e escrever seu livro, né? E o fato é que não existe obra que consiga resistir a esse investimento, né? Se você se organiza, você vai dedicar X horas ali, né? Eu acabei de escrever a minha 12ª obra. Só para organizar o material bruto dela, em 4 meses, foram 1.000 horas de trabalho. Poxa. As pessoas às vezes falam, eu quero escrever meu livro, mas elas não têm um horário na agenda para poder... E não adianta, isso aqui você tem que ter uma dedicação, você tem que sentar horas. Não tem jeito, como é que você vai organizar um trabalho desse, né? O que eu costumo falar é que é o seguinte, tempo ninguém tem sobrando. A pessoa é que tem que ver qual é a prioridade de fato para a vida dela. Se aquilo for uma prioridade, ela vai criar tempo para aquilo. Se não for prioridade, ela vai colocar outras coisas na frente, ela nunca vai ter tempo, né? E assim, todo mundo pode dormir um pouquinho menos, entendeu? Trabalhar um pouquinho mais à noite, no final de semana ela pode sacrificar um lazer ali para trabalhar um pouquinho. Mas eu acho que o grande segredo, Rose e ouvintes, me parece que está na questão de você estabelecer uma rotina útil, produtiva. Você tem que, da mesma forma que você sente falta, se você, por exemplo, está indo numa academia já com uma rotina de exercício e você começa a parar de ir, você sente falta, você tem que sentir falta de ler, você tem que sentir falta de trabalhar com a sua cabeça. O problema é que tem muita gente que tem preguiça de pensar, né? Não, e também tem uma outra coisa, é que a pessoa tem que sentir o prazer de estar fazendo, né? Porque às vezes você acha várias coisas para você fazer porque você gosta. E aí você sentar para escrever é um sacrifício. Puxa, eu tenho que sentar para... Não, na hora que você gostar de fazer isso, aquilo, você não vai querer fazer outra coisa. Então aquela prioridade deixa de ser, né, assim, uma obrigação. Não, aquilo é uma coisa gostosa de você fazer. Você quer cada vez escrever mais, né? A maioria dos autores que escrevem querem escrever o 2º, o 3º, né? O ideal seria que na nossa vida, não só escrever livro, mas tudo aquilo que a gente fizesse, a gente pudesse aplicar o trinômio motivação, trabalho e lazer. Isso aí. Ou seja, estarmos extremamente motivados para aquilo que a gente está fazendo, de certa forma considerando aquele trabalho uma espécie de lazer. Isso é o ideal na vida nossa. O problema é que muitas vezes a pessoa ela tem uma necessidade, um salário de subsistência, ela arruma um emprego só por arrumar, muito mais porque ela precisa de dinheiro e ela não gosta do que faz. Então, assim, isso vai gerando um ambiente de muita infelicidade e gera depressão, gera uma série de problemas que a gente vê na sociedade moderna, né? Mas o ideal seria isso. O ideal seria que você, ouvinte, que está escutando a gente, se você é muito infeliz com a sua vida, o ideal seria que você refletisse para ver o que pode ser feito para mudar, para você partir mais em busca da sua felicidade. Porque ninguém veio aqui para essa vida para ser infeliz. Todo mundo veio aqui para ser feliz, para se realizar, entendeu? Só que a questão é que a pessoa tem que achar o que ela veio fazer aqui, ela tem que achar as coisas que fazem ela feliz. E eu não estou falando com isso que ela vai se dedicar ao hedonismo apenas, ao prazer, não é isso. É que ela vai realmente buscar as coisas que ela vê que
fazem ela crescer evolutivamente. E tem muita relação também com assistência, né? Quando você pensa assim que aquilo que você está fazendo, que dá um prazer para você, vai ajudar as outras pessoas, esse é um grande motivador. E eu penso que os autores, principalmente no âmbito da conscienciologia, tem esse foco, né? O que eu posso deixar escrito, mas que vai esclarecer as outras pessoas, que vai ajudar as outras pessoas a mudarem, a refletir, a reperspectivar a vida, a pensar de uma maneira diferente. Isso aí é uma forma da pessoa se sentir motivada, né? A poder escrever, a produzir alguma coisa, né? Ou mesmo a estudar, a pesquisar. Agora, César, olha, o Rogério Lopes lá de São Paulo entrou aqui também para acompanhar a gente, e a Diana Mendes falou o seguinte: grande professor, um exemplo para todos nós, gratidão. A Lucimara também Ribas acabou de entrar, e se você quiser enviar sua mensagem, mandar aí sua contribuição, vocês fiquem à vontade aqui pelo Facebook. César, você colocou aqui, são 345 referências bibliográficas. Então, de todas essas 6.000, você pegou tudo que tinha de publicação, só as conscienciológicas, para poder compor essa referência? Eu diria que 99% do que está nessa obra é obras conscienciológicas clássicas. Mas sempre tem algumas obras colaterais que você acaba lendo, que você vê que tem muita relação com conscienciologia, ainda que de modo indireto, e que eu acabei utilizando. Mas é muito pouca coisa. Uhum. Agora, uma coisa importante de registrar, Rose, é o seguinte: a minha leitura é uma leitura num estilo muito exaustivo. É uma leitura dissecando aquele conteúdo. Então, para o ouvinte que está em casa ter uma ideia, é mais ou menos o seguinte: se você pega uma frase que você não entende uma palavra, você para, você vai no dicionário, você vai entender aquela palavra, e só dali você vai avançar para a próxima frase. Então, eu realmente dissequei as obras, elas são todas recheadas de anotações, de observações, e eu não deixei uma vírgula para trás, ou um ponto para trás. E você é da Conscienciologia, você sabe também, por exemplo, você pega uma obra como a Enciclopédia da Conscienciologia, é uma obra que exige muito a leitura, né? É um conteúdo muito denso, muito recheado. No caso, a edição que eu dissequei foi a 8ª edição. Na verdade, o que acontece é o seguinte: eu peguei a 6ª edição digital, a 6ª edição impressa, e peguei a 8ª edição que era digital, comparei as duas, retirei todos aqueles verbetes que eram digitais, imprimi, isso deu mais 3 volumes, além dos 11 que eu já tinha. Então, eram 11 volumes de 800 páginas, mais 3 de 800 páginas. Nós estamos falando de 11 volumes de 800 páginas, 800 e poucas. Então, nós estamos falando de, só a enciclopédia, 9.000 páginas de leitura e com um estilo muito denso. Entendeu? Olha, César, e disso eu posso dizer aqui como sua testemunha, porque a gente já trabalhou junto, né, uma época, e assim, os seus livros, os livros que o César lê, eles são todos rabiscados, não é rabiscado não, é tudo anotado. Você vê que ali teve uma exaustão, né, não foi uma leitura superficial, né, então isso você fez em todas as obras. É isso mesmo. Caramba! Toda a enciclopédia, todos os tratados do professor Valdo, todos os livros publicados na Conscienciologia até janeiro de 2016, todos os journals, todas as revistas. Gente, tudo. É um exemplo. Tudo. Agora a gente vai então dar mais um intervalo aí para os nossos patrocinadores e voltamos daqui a pouquinho. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Utilidades domésticas, Casa Vitória. Utensílio para bares, hotéis e restaurantes, Casa Vitória. Uniformes profissionais para seu negócio, Casa Vitória. Fogões, fornos, eletrodomésticos em geral, Casa Vitória. Presentes, decorações, flores e arranjos também na Casa Vitória. A Casa Vitória agora está com estacionamento próprio para clientes. Rua Fagundes Varela, 481 Vila Portes. Fone 3028-9939. Casa Vitória. Quem conhece, confia. Casa Vitória.
Programa Conexão Cosmoética, o seu momento de almoço onofilosófico. Toda quarta-feira, à 13h, a RCI, Rede Comunicadora Iguaçu, traz debates, questionamentos e reflexões sobre fatos, comportamentos e atualidades sobre a ética e a cosmoética na fronteira trinacional, no Brasil e no mundo. Ouça ao vivo na rádio e assista a live no Facebook. Rádio RCI Iguaçu. Programa Conexão Cosmoética. Quarta, da 1 às 2h, na RCI, a rádio da comunidade iguaçuense. Você quer a melhor internet por fibra ótica de Foz? Conheça a internet da Linca Telecomunicações, antiga NetFoz. Devolvemos o dinheiro da instalação se não for a melhor internet que você já teve. Além disso, temos um suporte em até 1 hora no horário comercial. Participe da nossa promoção do mês de março e ganhe 50% de desconto na instalação de internet por fibra ótica. Para participar, entre em nosso Facebook, Linca NetFoz, e pegue o código promocional. É simples assim. Entrou no nosso Facebook, anotou, ligou, ganhou. Mas corra! Essa promoção no Facebook da Linca vai até o dia 31 de março. Ligue agora mesmo, 3523-0533. Repetindo, 3523-0533. Linca, a melhor internet por fibra ótica de Foz. Acompanhe ao longo da semana na RCI o quadro Momento Psi, com a psicóloga Michele Ribeiro. 3 minutos de reflexões e dicas sobre os principais dilemas humanos do cotidiano. De segunda a sexta em 2 edições, às 11h45 e na faixa das 4h. RCI, Rede Comunicadora Iguaçu, sempre ao seu lado. Voltamos a apresentar programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. E nós estamos aqui no Entre Livros, então, conversando com César Cordioli sobre o Calepino Conscienciológico. Ô César, queria que você desse um panorama para a gente, em termos assim de conteúdos, de temas que você abordou aqui. Eu sei que são muitos, né? Mas o que você pode falar assim que mais te chama atenção, o que você vê assim que pode ajudar mais as pessoas? Olha, Rose, como você falou, assim, são 6.700 raciocínios, ou pensamentos, ou ideias. Então a gente poderia ficar aqui até amanhã, ou vários dias, né, conversando sobre... mais 2 blocos. Conversando sobre esses temas. Mas eu acho que o que é interessante é o seguinte: independente dessa obra, ela ser uma obra conscienciológica, ela tem um uso prático muito grande para qualquer pessoa que inclusive não conheça a conscienciologia. Porque existem, os conceitos da conscienciologia, eles permeiam a vida das pessoas, independente das pessoas saberem que ela existe ou não, conhecer essa ciência ou não. Então, por exemplo, um que eu acho muito sério é o que a gente chama de programação existencial, ou ProExis, né? Para a conscienciologia, ninguém veio para essa vida aqui a turismo ou a passeio. Todo mundo veio com alguma coisa para fazer, que seria a suposta missão de vida da pessoa, vamos chamar assim. Tecnicamente, a gente dá o nome de programação existencial. Então, esse livro, ele traz, por exemplo, uma sessão bastante dedicada a esse assunto, entendeu? A tentar resgatar essa identificação da pessoa, tentar descobrir o que ela veio de fato fazer aqui. Porque quando ela encaixa, ela descobre aquilo que ela veio fazer aqui, a tendência é ela se sentir muito mais feliz, né? Com a vida, com a existência. Se ela não encontra, ela pode até trabalhar muito, mas a tendência é ela se sentir um pouco deslocada, vazia, infeliz, né? Agora sim, a conscienciologia ela trabalha também com uma realidade que vai além da dimensão física. Esse livro ele é recheado de ideias sobre essa interação das outras dimensões com a dimensão física. Então, você, por exemplo, pode aprender a dominar suas energias, a interagir com essas outras dimensões. Você tem amparadores, que são chamados guias espirituais ou mentores, tem uma série de nomes, mas o fato é que essas consciências, elas existem, elas interagem com você. Então, assim, é muito conteúdo que a gente tem para explorar, são muitas ideias, e eu acho que a sugestão que a gente daria é o seguinte: entrar no site lá, por exemplo, da Shopcons, que é shopcons.com.br, e aí a pessoa compra o livro. E quem sabe, se ela quiser amanhã, ela pode vir lá debater com a gente. A gente vai fazer o lançamento público amanhã, né? Isso. Eu queria que você depois detalhasse pra gente como que vai ser o lançamento. Até assim, para quem quiser participar, né? Eu vou colocar aqui o endereço. Assim, ó, amanhã nós temos basicamente 2 etapas aí nesse lançamento. Na parte da manhã, às 9 horas da manhã, lá no CAEC, que é aberto ao público,
vai ter uma atividade intelectual chamada Círculo Mental Somático. Nessa atividade que começa às 9 horas da manhã lá no CIEC, gratuita, a gente reúne e faz tipo assim, um lançamento oficial do livro. E ficamos debatendo durante 1h30 mais ou menos esse tema, para aprofundar. Na parte da noite, no Hotel Mabu Interludium, a partir das 19 horas, das 7 horas da noite, a gente vai ter um outro lançamento, mas que é do mesmo livro, onde a gente vai ter uma entrevista, no caso comigo, que sou o autor, e tipo um talk show, as pessoas vão fazer algumas perguntas e a gente vai procurar responder e talvez até aprofundar um pouco mais sobre o tema do livro propriamente dito, entendeu? Esse é o convite que a gente faria, ou 9 horas da manhã lá no CIEC, ou às 7 horas da noite no Hotel Mabu Interlúdio, amanhã, sábado, dia 13 de abril, ou nas duas atividades, se a pessoa tiver essa disponibilidade. Então, César, eu coloquei lá o link, tá? As pessoas que quiserem comprar pela internet. Aqui em Foz do Iguaçu, essa publicação, ela foi editada, né, pela Editares, a gente acabou não falando aqui, que foi a editora que publicou, né, que é uma editora conscienciológica, e a gente pode dizer assim, que a gente tem aqui temas, né, igual aqui, abriu, e o primeiro tema é abertismo. Você abre o livro e você vê abertismo, né? E a gente tem temas muito complexos, né, por exemplo, a abrangenciologia. Então, quer dizer, você acaba pegando vários tipos de público, né, na hora que você... o que fez você definir por exatamente esses temas? Era o material que você tinha, que você colocou um título, ou você tinha um título e você foi buscando tudo que você tinha daquele assunto e colocou? Como é que foi a construção? A construção é a seguinte, a primeira etapa é você selecionar a ideia, né, que você acha que vale a pena ser divulgada, né, ou ser compilada para entrar na sua obra. No segundo momento, você vai analisar aquela ideia e vai dar a sua classificação. Qual é, para mim, a ideia central deste raciocínio? O que me chamou a atenção nesse raciocínio? Entendeu? E aí você classifica de acordo com aquilo que te chamou a atenção. Se você for olhar, para mim, todos os temas que estão aí são temas extremamente relevantes. Você falou aí o primeiro, do abertismo. Isso é extremamente relevante na nossa vida, né? E é muita coisa que você fala de abertismo aqui. Ó, existe a maioria dos problemas que a gente vê hoje na sociedade, muitas vezes, é derivado dessa falta de diálogo, da questão da pessoa se considerar muito certa, de ter a razão total, né? Você vê, hoje a gente está passando por um momento na política muito delicado, onde você tem extremismos, né, muito grandes de cada lado. Então, para você poder, de fato, construir uma solução melhor, o ideal é que você tenha abertismo, para poder ouvir o outro lado, compreender o outro lado, para tentar estabelecer uma ponte de diálogo para construir algo melhor. Então, apesar de parecer os temas meio difíceis, mas são temas bem dentro da nossa realidade. Até porque a Conscienciologia, ela é muito prática, né? Então, assim, você tem todo um arcabouço teórico, mas o que aquilo é útil para você aplicar no seu dia a dia, né? Na sua vida. O que aquilo vai fazer mudanças íntimas dentro de você, né? Porque se isso não ocorre também, não adianta você fazer uma leitura superficial ou você entender de um assunto se você não traz para a sua realidade íntima, né, César? Esse é o movimento. Você sabe, Rose, que assim, uma coisa é o livro Calepino Conscienciológico, que é esse livro com as anotações nossas. Existe o que eu chamo, e isso seria então um Calepino estrito sensu. Existe o Calepino lato sensu, que é todo esse conjunto das anotações que eu fiz, que dá umas 22 mil páginas escritas. Caramba! E que está dando, então, aos poucos, outros frutos. Hoje eu já estou, na verdade, esse é o primeiro livro publicado, mas eu já estou escrevendo hoje o meu 13º livro, né? E existe uma outra coisa, que é a atividade Calepino Conscienciológico, né? Que a gente não pode deixar de falar também, claro. Que é uma atividade que a gente conduz todo domingo, é uma aula gratuita, sempre no domingo das 5 às 7 horas da noite, e nessa atividade a gente pega um tema que é votado pelos participantes na semana anterior, e a gente monta uma aula em cima dessas anotações que a gente tem sobre aquele tema, e a gente aborda qualquer tipo de assunto. Então, nós abordamos assuntos bem comuns, tipo dinheiro, que vai ser daqui a 2 semanas,
abordamos assuntos mais técnicos, como tarefa energética pessoal, que vai ser no próximo final de semana agora, uma continuidade do debate da semana anterior. Já abordamos temas como sexualidade humana, já abordamos temas como difíceis, como semipossessão patológica, entendeu? Então a gente aborda qualquer tipo de assunto e debate. Sempre das 5 às 7 é gratuito e é transmitido pelo Facebook, no site, na página do Calepino Conscienciológico. Calepino Conscienciológico. E quando você criou a sua base, era esse livro? Ou eram todas as suas anotações? Para você, quando você começou a mexer com essa atividade Calepino, eu lembro que você falava do livro e você levava temas relacionados ao livro, né? Você continua fazendo isso? É o que está aqui que vai para a atividade Calepino? Na verdade é o seguinte, como a gente já tem hoje 12 obras escritas... no geral. Tá. O que eu faço? Eu pego ideias do Calepino, eu pego ideias de um livro de proporções que eu tenho, de inexistências, o outro de definições opositivas, o outro de singularidades, são vários livros, e aí você vai coletando ideias desses livros e vai montando esse material. E aí você vai dividindo aquilo que você aprendeu, né, com as pessoas, né, fazendo isso, e as pessoas vão debatendo, né? Eu acho que o objetivo central, a gente constrói conhecimento, não é só lendo, é você debatendo. A gente está aqui conversando, eu espero que esteja sendo útil para alguém, em tempo da pessoa ter alguma inspiração, alguma ideia, entendeu? Então, acho que é isso. Você, trocando ideias, você agrega conhecimento, você evolui, você amadurece. É isso aí, César. A Marilza de Andrade, que é a nossa colega aqui da rádio, né? Tá com um programa aqui sobre Paradireito, ela mandou os parabéns aqui ao programa por trazer o professor César e seu livro. Então, Marilza, um abraço para você também. Então, César, acho que dá tempo ainda. Fala um pouquinho assim, o que esse livro trouxe para você, César, em termos de aprendizado? O que você, assim, diz, olha, isso aqui, esse livro me ajudou mais em quê? Olha, como foi uma pesquisa extensa, que a gente demorou mais de décadas, só nessa fase de compilação, né, e digitação do material, aconteceram muitos aprendizados, né? Eu acho que o primeiro deles, muito forte, é a questão da auto-organização. Você não consegue chegar num livro desse se você não aumentar muito o seu nível de auto-organização para não perder ideias, não desperdiçar ideias, né? Se você, por exemplo, está em casa, você pretende escrever um livro, é natural que você comece a andar sempre acompanhado de papel e caneta. Porque quando você menos esperar, você vai estar lá no ônibus, você vai estar acordando de manhã cedo. Se você não tiver um papel e caneta para anotar em algum lugar, e você pensar assim, daqui a pouco eu anoto, eu não vou esquecer, pode ter certeza, daqui a pouco você esquece e não lembra mais daquela ideia, entendeu? Então eu acho que um grande aprendizado que eu tive foi isso, foi aprender a sentar a minha bunda na cadeira e ficar ali durante horas, lendo, digitando, analisando o material. Então a auto-organização é um ponto fundamental. Agora eu acho que outro grande ponto nesse livro aí é a questão multidimensional. Quando você faz uma obra dessa, você faz o trabalho braçal, a parte física, mas você tem muito apoio espiritual, vamos chamar assim. Você tem muita gente que ajuda extrafisicamente. Então, eu sou muito grato a todos essas consciências que ajudaram a gente a de certa forma, reunir numa obra aquilo que a gente entende que são as ideias mais relevantes que estão orbitando o pensamento coletivo dos conscienciólogos, né, daquelas pessoas que fizeram curso intermissivo nesse início do século XXI. Isso, ao mesmo tempo que é uma responsabilidade muito grande, é um diferencial, né? Ninguém escreve sozinho, né? Se a gente for pensar, às vezes você até acha que aquela ideia é sua, mas a gente tem toda uma equipe, né, extrafísica que ajuda, inspirando. Independente de ser o extrafísico, qualquer pessoa que for escrever algo mais técnico, né? Claro que se ela for escrever da sua vida, ok, é a autobiografia dela. Mas se ela quer escrever um livro técnico, é natural que ela vai ter que fazer o quê? Ela vai ter que buscar o que já existe escrito sobre aquele assunto, para não ficar achando que ela está escrevendo algo novo, que na verdade é muito antigo e já existe há muito tempo. Então, aquele ditado, né, que você enxerga de acordo com o ombro do gigante, onde você está apoiado para poder enxergar adiante, né, no horizonte.
Agora eu queria só explicar uma coisa que eu falei agora há pouco, que é a questão do intermissivista, né? Eu acho que é uma ideia importante da conscienciologia. Para a conscienciologia, você entre uma vida e outra, você não fica parado no limbo, né? Esperando a próxima vida. Você tem atividades. Uma das possíveis atividades é isso que a gente chama de curso intermissivo, né? Onde você, então, faria uma espécie de universidade para se preparar melhor para o desempenho da sua programação de vida, né? Então, quando eu falo do conscienciólogo intermissivista, eu estou falando do conscienciólogo que admite que fez esse curso preparatório para ter mais chances de sucesso aqui nessa dimensão. Excelente. Nós vamos então chamar os nossos comerciais e voltamos em um minutinho. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. A Bioetos Centro Médico prima pela excelência no atendimento multidisciplinar em diversas especialidades. A clínica disponibiliza vários exames e procedimentos em consultórios equipados com a mais moderna tecnologia, processos informatizados, acessibilidade e localização privilegiada no centro de Foz do Iguaçu. Ligue 3028-1282 ou pelo WhatsApp 45 99948 0137. Bioetos, especializados em você. Programa Parapsiquismo em Foco. Toda quarta, às 14h, a RCI e a CIP, a Associação Internacional de Parapsiquismo Interassistencial, debate temas ligados aos fenômenos e à utilização do próprio parapsiquismo no cotidiano. Como desenvolver de modo lúcido? Tire suas dúvidas participando do programa. Ouça ao vivo no rádio e assista no Facebook Rádio RCI Iguaçu. Programa Parapsiquismo em Foco. Quarta, das 2 às 3, na RCI, a rádio da comunidade iguaçuense. Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset. De segunda a sábado, durante a programação da RCI, o Dr. Eduardo Martins apresenta o boletim Minuto Saúde. Dicas de saúde para ajudar você a mudar seus hábitos para melhor e para sempre. Todos os dias, às 9, às 14h20 e às 18h20. Oferecimento Insecor, Instituto de Cardiologia Comportamental, Avenida Pedro Basso, 472, Sala 407, Edifício Cisa Tower. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vancher, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Conversando sobre o calepino conscienciológico, a gente está aqui também com o Juan Silva, e ele pediu para mandar um abraço para a tia dele, tia Rombey, que está ouvindo a programação de Torres Retas, Rio de Janeiro. Então, tia Rombey, fica aí registrado o nosso abraço. A Roseli também deu boa tarde para nós. A Adriana Bechara, Juvenal da Silva, Pedro Siqueira. Adriana Bechara, deu os parabéns para você e para toda a equipe do Calepino. Né, o Juvenal também, o Pedro Siqueira. Então, gente, obrigada aí por estar prestigiando. Vocês fiquem à vontade para poder enviar aí suas contribuições. César, esse livro aqui vai viajar ao Brasil, é isso? Você vai fazer o lançamento em várias cidades? Conta pra gente. Olha, Rose, a gente tem o lançamento agora, né, amanhã aqui em Foz do Iguaçu, que eu já citei. Na semana seguinte, dia 23 de abril, nós vamos estar em Florianópolis, a partir das 19h30, lá no Hotel Majestic Palace, na Avenida Beira-Mar Norte, a gente vai estar também lançando esse livro. E nós temos em maio previsto o lançamento dia 18 de maio em Brasília,
dia 23 de maio, não, dia 24 de maio em Goiânia, provavelmente. Poxa. E em junho, eu acho que é dia 2, se eu não me engano, em Blumenau. E a gente já recebeu o convite de várias cidades para poder também lançar esse livro. O pessoal da Aracê lá do Espírito Santo entrou em contato com a gente para a gente ir lá lançar. Então a ideia agora é de vez em quando ir a algum lugar dentro das possibilidades e ir lançando o livro, divulgando a atividade. Que aí no seu caso não é só lançar um livro, né? Você deixar um exemplo de como a gente pode tornar útil aquilo que a gente aponta para a gente mesmo, né? Perfeito. Porque uma coisa é você está assistindo uma aula, você registra alguma ideia e ficou. Mas na hora que você compila isso tudo, classifica, porque esse foi o seu trabalho, né? Você anotou durante décadas, mas o trabalho maior é a compilação, a classificação, né? Onde que você vai encaixar aquele assunto, né? Então, eu acho que isso é o maior exemplo que você pode deixar, né? Como a gente tornar útil aquilo que a gente tem de apontamento, não é isso? Eu acho que você está pegando num ponto chave, nevrálgico, né? Como se fala, onde dói. Porque o que acontece? É comum a pessoa que escreve, que faz cursos de autoconhecimento, etc., ela tem um monte de ideias, um monte de insights, de inspirações. Mas muitas vezes o que ela faz? Ela escreve, num primeiro momento ela fica impactada, claro, com aquilo ali, ela fica até refletindo 1, 2, 3, 4, 5 dias, uma semana, mas a tendência, depois de um tempo, é ela engavetar aquilo ali. Então, fica dentro lá de um caderno, fica lá numa folha, dentro de uma gaveta, e o fato é que às vezes tem muita informação séria, né, ali, que poderia ajudar muito ela. Então, às vezes, ela tem uma dificuldade de vida dela e ela já até teve a orientação, a inspiração de como fazer para sair daquela condição. Só que ela, por algum motivo, ela esqueceu, ela não levou a sério, ficou perdida aquela informação no tempo e no espaço. Então, quando você tem a oportunidade de revisitar o seu acervo, que em resumo é isso que eu fiz. Sim. Você consegue, de fato, separar o joio do trigo, separar aquilo que valeu a pena na sua vida, fazer uma reflexão, ver pontos que, às vezes, coisas que você tinha que ter feito e não fez. É uma espécie de balanço, entendeu? E aquilo que ajudou você e que não necessariamente vai ajudar o outro, né? Então aí também você tem que ter esse olhar, né? Ok, mas do que você tem ali, isso foi útil para mim, mas vai ajudar outra pessoa? Claro. Às vezes era muito pessoal, às vezes era para aprendizado próprio. Sabe, César, eu defendi um verbete na enciclopédia da Conscienciologia chamado pensenografia, que é o hábito da pessoa fazer anotações, anotar os pensenes, a grafia dos pensenes. Então, se você cria o hábito de você registrar tudo que acontece com você, você vai saber o que ligar umas coisas à outra, né? Então, por exemplo, eu vejo a pessoa que entra no autorado, não sei se é o seu caso, mas assim, pelo menos comigo acontece muito, na hora que você define um tema, ou na hora que você está fazendo um trabalho, é como se tudo tivesse convergindo para aquele assunto, né? Então, onde você vai, as pessoas que você se relaciona, as atividades que você participa, você consegue estabelecer a correlação com aquilo que você está fazendo o tempo todo, né? E não, na pensenografia, a gente focou muito nisso, né? Assim, é como você, de tudo que acontece na sua vida, o que você tem o hábito de registrar? Porque às vezes a pessoa só anota o que o outro falou, mas o outro falar, aquilo às vezes tem uma conotação da fala, mas tem uma conotação o que você entendeu do que o outro falou e o que você pode aplicar em você daquilo que o outro falou, né? Aí sim vem a utilidade prática, que eu diria assim, o hábito da pensenografia gera o calepino posterior, né? Isso para mim é tipo assim, que nem uma visita ao médico. Você às vezes tem algum problema de saúde, você vai lá no médico, o médico fala para você, dá algumas orientações de saúde para você. Olha, você devia evitar comer tal coisa, você devia evitar, né, fazer atividade física, você devia fazer isso, fazer aquilo. Você ouve tudo aquilo ali, você acha naquele momento até lógico, mas por algum motivo você meio que se deleta aquilo ali. Aí daqui a algum tempo aquele problema de saúde seu às vezes se agrava, você vai falar com aquele médico ou outro, e ele vai repetir para aquilo que você já ouviu 10 vezes, entendeu? Então, a nossa vida tem muito disso. Às vezes a gente não leva em conta as informações que chegam e a gente fica patinando exatamente porque a gente não se organiza ou não dá valor, né? Agora, uma coisa, Rose, que eu queria falar que para mim é muito importante é o seguinte, a gente só conseguiu fazer esse trabalho porque a gente teve muita gente apoiando.
Você foi uma das pessoas que ajudou, por exemplo, a organizar uma parte das referências há muitos anos atrás, mas ajudou, entendeu? Hoje nós temos uma equipe, por exemplo, do Calepino, estruturada, que é essa atividade que semanalmente vai ao ar aí gratuitamente. É uma equipe grande, nós já temos cerca de 15 pessoas, Poxa. né, que estão ali constantemente ajudando essa atividade. Ó. Da parte dos livros que a gente está escrevendo, eu tenho toda uma equipe de revisores. Hoje eu trabalho com 6 equipes simultâneas, trabalhando com a digitação, ou revisão, ou organização, ou formatação. Então, assim, de certa forma, a gente está meio que à frente, conduzindo, mas a gente só consegue fazer isso que a gente está fazendo porque a gente tem esse pessoal por trás, dando esse suporte, esse apoio. E eu quero dizer, eu sou profundamente grato. Inclusive, muitas das pessoas que entraram aí no site agora, no Facebook, eu vejo que são pessoas que pertencem a esse grupo. Né? Que legal. E eu gostaria de agradecer publicamente a todo mundo, porque sem esse apoio a gente não conseguiria. Você veja que em 2 anos e meio, eu já estou no meu 13º livro. Como é que eu vou escrever 13 livros em 2 anos e meio? E outra coisa, além desse tratado, desses 12 livros escritos, eu já tenho outros 2 tratados de 1.500 páginas. É muito conteúdo. Então você só consegue que você tenha apoio, senão você não conseguiria. E mesmo os pequenos livros, né, César? Livro nenhum, ou você vai ter que usar como base um outro escrito de um outro autor, então já é o seu apoio. Ou assim, o tempo que você vai dedicar, que você vai deixar de dedicar à sua família, atividades que você precisa desenvolver, você já está contando com o apoio daquelas pessoas, a pessoa que vai revisar. Então a gente, livro nenhum se faz sozinho, né? Se a gente for pensar assim, toda a equipe editorial que entra, diagramação, tem que fazer índice, revisão, copydesk, decalque, tem uma série de atividades que são práticas mesmo para lidar durante a produção do livro, mas também tem uma série de relações indiretas que ajudam na escrita, né? E agora você imagina, se a gente tem isso com livros, né, nossos, com meros mortais, né? Isso aqui, imagina um livro de 1.200 páginas, né? E mais toda essa gama aí de produção que você ainda tem para desovar, é muita coisa, né, César? Então, quer dizer, exige um nível de dedicação, de auto-organização e de comprometimento também, né? Porque senão a dispersão é muito fácil, né? A gente tem muita coisa que você pode fazer e aí você acaba, não, se eu vou escrever meu livro, eu vou abrir mão de alguma coisa, né? Porque, na verdade, o autor, né, ele tem que se conscientizar que ninguém vai fazer aquele serviço por ele, né? Tem coisas que não adianta a sua equipe, né? É você que tem que fazer, ele tem que fazer. Né? Então, por exemplo, você está aí, de repente, em casa, no carro, ouvindo a gente, né? Você sempre teve vontade de escrever um livro. Se você não parar, não sentar e não começar a escrever, ou no papel, ou no computador, as reminiscências da sua vida, as lembranças, as passagens mais importantes da sua vida, ou aquilo que você acha que pode contribuir para ajudar as outras pessoas a aumentarem o seu aprendizado, serem mais felizes, ninguém vai fazer isso por você. Então você tem realmente que valorizar as suas experiências, tem que se organizar para isso e começar, entendeu? Acho que essa é a chave, porque isso é um hábito que acaba se tornando uma rotina que se incorpora de uma tal maneira no seu dia a dia, que daqui a pouco, se você não faz, você começa a sentir falta, entendeu? Eu acho que isso é muito sério. Quando você começa a sentir falta de parar para escrever, de parar para ler, isso mostra que você, de fato, está começando a mexer com o seu cérebro e está saindo do lugar comum, né? Hoje a gente vive numa sociedade muito imediatista. Você tem, todo mundo tem um conhecimento muito superficial e é tudo muito rápido, tudo para ontem, tudo muito descartável. E assim as pessoas têm até uma certa dificuldade de se debruçar sobre uma obra mais densa e refletirem a respeito, entendeu? E verem o que elas precisam mudar nas suas vidas para serem mais felizes, por exemplo. Então, acho que isso é uma chave importante. Agora, assim, de tudo que está aqui, o que mais mexeu com você? Teve algum tema mais específico, assim, que você falou, puxa, isso aqui é, assim, a cereja do bolo? Olha, é muita coisa, Rose, né? É muita coisa. Não dá para tirar, né? Você sabe que um dos 12 livros que a gente escreveu é um livro que, na verdade, é uma técnica, tá? É um verbete da enciclopédia do professor Valdo Vieira, que chama-se Agenda da Autopensionização.
O que é isso? Como o próprio nome diz, é como se fosse uma agenda de ideias para você pensar a respeito. Poxa. Quando você, por exemplo, está lá na fila de um banco, parado, esperando alguma coisa, o ideal seria que você não ficasse com a sua cabeça ociosa. Que você não ficasse ali, por exemplo, pegando seu celular e olhando o que está acontecendo só para perder tempo e passar tempo. O ideal seria que você tivesse um conjunto de ideias que você pudesse refletir sobre aquilo. Isso é o que a gente chama, tecnicamente, de agenda da autopensionização. Então, veja bem, por que eu estou falando isso? Porque desse acervo de mais de 22 mil páginas que a gente escreveu, um dos arquivos dos 137 é uma agenda de autopensionização minha. Então ele é como se fosse um livro feito só para mim mesmo, que são as ideias que mais me impactaram intraconsciencialmente. E esse livro ele tem 700 páginas. Então quando você pergunta para mim, César, qual a ideia que mais te impactou? Eu te falo, eu tenho um livro com 700 páginas, que é um livro de um exemplar só. Caramba. E que tá encadernado, capa dura, tudo certinho. É um livro. Sim. Mas é um livro de um exemplar e ele é um livro para mim. Que é para quando eu quero ter inspirações sobre a minha vida, eu vou revisitar essa obra e aí eu vou ter acesso a uma série de coisas que eu mesmo anotei. Isso é que eu acho que é muito sério. Poxa, e a sua mensagem final, César, seria em que sentido para o pessoal que está acompanhando aí? Eu acho que a mensagem final é a seguinte: valorize a sua existência, a sua vida. A nossa vida, ela passa muito rápido. Você tem seus 20 anos, você tem sonhos de fazer universidade, de estudar, de casar, de ter seu pé de meia. Quando você vê, você chegou aos 30, aos 40, aos 50, aos 60 e dali em diante passa muito mais rápido ainda. Quando você vê, já passou e já foi. Então, você que está em casa, se você sente que você tem uma missão a maior, você tem algo diferente para fazer nesse planeta, vá em busca da sua realização. Não se acomode. Eu acho que essa é a maior mensagem que a gente pode passar de tudo que a gente poderia falar. E eu não estou falando com isso que ela vai encontrar essa resposta dentro da conscienciologia, independente de ser dentro ou fora da conscienciologia. Mas seja feliz. Passe uma régua na sua vida, na sua existência. Deixe as suas decepções, mágoas, tudo para trás. Vamos olhar daqui para frente. Vamos ver o que dá para ser feito de agora em diante. Se você tem problema de relação com o vizinho, com o amigo, com o parente, vai lá, se reconcilia, pede desculpas, abre o jogo, explica, limpa tudo. E tudo mais que for fonte de infelicidade na sua vida, deixe para lá. Passe uma régua e vamos adiante e seja feliz. Eu acho que essa é a mensagem. Poxa, excelente. Gente, a gente agradece aí a participação de todos e fica aqui o convite, né? Amanhã, dia 13, no 9 horas, no Tertuliário do CAEC, 19 horas, no Hotel Mabu Interludium, todos convidados para o lançamento do Calepino Conscienciológico. Até sexta-feira que vem. Obrigada.